Romanos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 21, vamos fazer uma leitura até o verso de número 28, amém? Verso 21 fala o seguinte: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória ou a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Que texto maravilhoso, né? Esse versículo 28 aqui é maravilhoso só de ler. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Irmãos, nós estamos entrando no mês de outubro, que é conhecido por nossa celebração, a Reforma Protestante. Então, o pastor Jardel pediu para me dar uma pincelada com os irmãos, para falar um pouco sobre a Reforma Protestante, que nós geralmente celebramos no dia 31 de outubro, tá? A Reforma Protestante, que aconteceu ali no século XVI, ela é uma obra de Deus, uma coisa extraordinária, porque durante séculos a igreja vigente, a igreja visível da época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, ela estava muito distante daquilo que a Bíblia ensinava sobre o Evangelho. Então, muitas doutrinas que para nós são maravilhosas, eram doutrinas que estavam ocultas, escondidas, desde aquelas mensagens maravilhosas como o Evangelho, até questões básicas, como por exemplo, a leitura das Escrituras por um cristão normal. A Igreja Católica da época, eles acreditavam que apenas algumas pessoas dentro da própria Igreja Católica tinham o poder de interpretar a Bíblia. Então, por essa razão, ela não permitia que a Bíblia estivesse na mão do povo. A Reforma Protestante veio como uma forma de protesto a esses problemas que estavam acontecendo, e aí ficou, se findou, ou iniciou esse movimento protestante, tá? Então, qual seria o meu objetivo essa noite? Meu objetivo é comentar rapidamente sobre esse período da Reforma Protestante, por que isso aconteceu, e relacionar o resumo daquilo que a Reforma Protestante trouxe, que ficou conhecido como 5 solas da Reforma, e como esses 5 solas da Reforma exaltam o Evangelho. Então, esse é o propósito principal. Não é simplesmente porque aconteceu alguma coisa, mas é porque aquilo que aconteceu exaltou o Evangelho de Cristo de uma forma que a luz do Evangelho pôs fim à idade das trevas. Então, isso é algo glorioso, algo maravilhoso, tá? Por que nós chamamos de Reforma Protestante? Qual é o objetivo desse nome de Reforma? A ideia é porque muitos irmãos naquela época viam que a igreja que estava vigente na época, ela havia perdido a forma da igreja bíblica, do Evangelho. Então, você olha para o Evangelho, você olha para Atos, você olha para a Bíblia, e você vê uma forma da igreja, a maneira como a igreja pregava, a maneira como a igreja agia. E com o tempo, essa igreja que estava formada, ela foi perdendo a forma do Evangelho. Ela foi perdendo. E por isso havia a necessidade de trazer uma reforma protestante. Essa é a ideia. Era reformar a igreja que havia perdido a forma do Evangelho de acordo com as Escrituras. Como é que isso aconteceu? Por que a igreja perdeu a forma que havia na época? Isso aconteceu, irmãos, mais ou menos o seguinte. Desde o momento da igreja, em Atos dos Apóstolos, até ali mais ou menos o século IV, a igreja de Cristo, ela foi perseguida pelo Império Romano. Então você percebe, já no livro de Apocalipse, o próprio apóstolo João estava narrando como que a igreja cristã, ela era perseguida. E ela foi perseguida, pelo menos ali, por 10 imperadores, e um pior que o outro, que procurava de alguma forma destruir a mensagem do Evangelho. Era crime ser cristão,
Se você fosse cristão e um vizinho soubesse e ele denunciasse você, você era preso. E se você não confessasse ou não negasse a sua fé, você era morto. Então, o cristianismo ele era uma religião perseguida pelo Império Romano. O que aconteceu? No ano 313, através do imperador Constantino e sua aparente conversão, Constantino, aparentemente convertido ao cristianismo, ele legalizou a religião cristã. Então, no ano 313, ele pôs fim à perseguição do império e disse que o cristianismo agora era permitido, não era mais perseguido. Junto com a permissão do cristianismo, o Estado ofereceu alguns privilégios para alguns líderes cristãos da época. 70 anos depois, houve um novo decreto que agora ser cristão não era mais legalizado. Agora ser cristão era obrigatório. O Estado de Roma, ele autorizou a religião oficial do Estado como sendo o cristianismo. O cristianismo passou a ser obrigatório. Se você é um cidadão romano, você tem que ser um cristão. É obrigatório, não pode ter outra religião. Então, aquilo que era perseguido se tornou legalizado. Aquilo que era legalizado se tornou obrigatório. Agora imagina o estado da igreja. Imagina que nós estamos aqui em Sobral e o prefeito de Sobral, ele dissesse que a partir desse domingo, a partir de hoje, a religião oficial do sobralense era o cristianismo. E se você não fosse cristão, você era preso. Era obrigatório. Sabe qual é o problema que aconteceu? Antes, para ser cristão, tinha que ter conversão. Agora, para ser cristão, tem que ser cidadão. Simplesmente. A igreja foi obrigada, a liderança da igreja foi obrigada a batizar em massa muitos pagãos que não eram convertidos. Eles só queriam não ser perseguidos pelo Estado. Deu para entender? Muitos ímpios entraram na igreja. Foram obrigados a entrar na igreja. Por quê? Porque agora é obrigatório. E aí, qual foi o problema dessa liderança? O problema era, ok, agora é obrigatório ser cristão. O que a gente vai fazer com esse povo que não é crente, mas que é obrigatório eles serem crentes? O que nós vamos fazer? Tinha duas questões que eles poderiam fazer, duas opções. Primeiro, ou a igreja daquela época rejeitava o paganismo e pregava o cristianismo do jeito sério, que não era todo mundo que podia ser cristão, que as coisas não são dessa forma, que o novo nascimento é uma obra de Deus, não do Estado. Se a igreja deveria pregar esse evangelho, ou então a igreja aceitaria o paganismo, e para o cristianismo se tornar mais aceitável para o mundo, ela abraçaria o paganismo com uma roupagem cristã. Adivinha o que foi que a liderança da época fez? Pregou o verdadeiro evangelho? Não. Para deixar o cristianismo mais fácil para o pagão, a igreja da época resolveu abraçar algumas coisas pagãs para dentro da igreja, trazendo uma imagem mais palatável, uma imagem mais paganizada do cristianismo. Por exemplo, no dia 2 de novembro, na época, era celebrada a adoração ao Deus dos mortos. Então, o Deus dos mortos era celebrado pelos pagãos no dia 2 de novembro. O que a igreja fez? Vamos manter essa cultura, mas em vez de ser dia dos mortos, Deus dos mortos, vamos colocar o dia dos finados. Entendeu? Então eles trocaram algumas festas que eram pagãs e trouxeram uma imagem cristã. E não foi somente isso. Entrou para dentro da igreja muitas outras corrupções. A igreja acabou se corrompendo, principalmente pela parte da liderança. Aí entrou purgatório e entrou vários outros tipos de doutrinas. E aquilo que era uma igreja normal ficou instituída como uma igreja oficial, que nós chamamos até hoje de Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque foi instituído pelo Estado de Roma. Junto com esses problemas da igreja, isso já entra no período medieval, tá? Então você percebe que o problema é que começou a corrupção na liderança da igreja. Com a liderança, muitas outras heresias e outros problemas muito graves começou a fazer parte da igreja. Tem vários exemplos que eu poderia citar, mas só para nossa informação, um exemplo era a venda de indulgências, tá? O que significa a venda de indulgência? A indulgência era um documento que oferecia o perdão dos pecados e era assinado pelo Papa, tá? Por que pelo Papa? Porque eles criam que o Papa, até hoje se crê na Igreja Católica, né? O Papa, ele tem a chave do purgatório e pelo seu ofício como representante divino da parte de Deus, sendo cabeça da igreja, ele teria o poder de perdoar os pecados das almas que estivessem no purgatório. Deu para entender? Então o que é a indulgência?
indulgência? A indulgência era o Papa concedendo perdão para quem comprasse aquele documento. Então vamos supor, você tem um familiar seu, que ele não era crente de forma alguma, morreu, está no purgatório. Não está no inferno, mas não está no céu. E aí, o que você faz para poder o pecado dele ser perdoado? Compra uma indulgência. Assinado o perdão pelo Papa. Porque se você comprar essa indulgência, o que acontece? O seu familiar, ele é perdoado, sai do purgatório e vai para onde? Vai para o céu. Qual é o nome do Papa de hoje? Papa Leão XIV. Na época da Reforma, havia o Papa Leão X, que é o Papa que era vigente na época da Reforma. O Papa Leão X, ele queria construir uma obra que até hoje existe, que é incrível realmente, que seria a Catedral de São Pedro. Para que ele conseguisse ter recurso para construir a Catedral de São Pedro, lá no século da Reforma, ele ordenou e permitiu com que vários vendedores de indulgência saíssem pelo mundo, vendendo as indulgências para adquirir dinheiro, para poder construir a Basílica, construir a Catedral de São Pedro. Um desses vendedores, que se tornou muito conhecido, porque ele vendia muito bem, era William Tetzel. Eu não lembro se era William, mas ele era Tetzel. Esse cara, ele foi parar numa cidade da Alemanha chamada Wittenberg, e ele começou a vender o perdão dos pecados para o povo pobre daquele lugar, para o povo da paróquia. Começou a dizer, ele ficou famoso por uma frase dele que é o seguinte: quando a moeda cai tilintando dentro do cofre, uma alma sai cantando do purgatório. Ele ficou famoso. Não tem esse barulho do dinheiro, da moeda caindo no cofre, tilintando? Ele dizia que quando a moeda caía no cofre, tilintando, cantando, era uma alma que saía cantando do purgatório. Ele só não contava que nessa cidade de Wittenberg havia um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, e que ele estava mexendo com a paróquia desse homem. Ele estava vendendo indulgência para o povo que ouvia esse homem pregar. Esse monge agostiniano chamado Martinho Lutero, diante daquilo que estava acontecendo, ele deu um pontapé à reforma protestante. Como? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocou na porta do castelo de Wittenberg suas 95 teses contra os abusos e falsos ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana. A partir daquele dia, começou então o pontapé inicial para aquilo que se transformou na reforma protestante. Lutero, claro, não estava agradado com aquilo que estava sendo pregado, inclusive pelo falso evangelho, a maneira como os abusos estavam lidando. Mas o objetivo dele não era sair da Igreja Católica. Lembra? O nome é o quê? Reforma. A ideia seria reformar a Igreja Católica para que ela voltasse às Escrituras, para que os abusos chegassem nas autoridades, as autoridades tirassem esses abusos. Não era só Lutero que era católico. Antes dele, John Hus foi um teólogo católico, foi um pré-reformador. Jerônimo Savonarola, na Itália, também. Na época dele, até mesmo católicos que não se transformaram em protestantes, eles também eram contra esses abusos. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, que foi um contemporâneo de Martinho Lutero, o grande conhecido Thomas More, também da Inglaterra, que era um grande filósofo. Esses homens não estavam satisfeitos. Esses aqui eram católicos, mas Lutero e muitos outros não estavam satisfeitos. A ideia era o quê? Reformar. Ele só não contava que a corrupção estava na liderança. Deu para ver o problema? Ele queria reformar a igreja. Como ele vai reformar se a liderança estava sabendo de tudo e concordava com os abusos? O que aconteceu foi que o Papa Leão X excomungou o Martinho Lutero da Igreja Católica e juntamente com ele todos aqueles que protestavam contra as falsas doutrinas, que ficaram conhecidos como protestantes. Esses homens foram expulsos da igreja e foram perseguidos pela igreja. E aí o que aconteceu? Esse evento que parecia que iria minar a força da igreja, aumentou a força da igreja. Lutero iniciou na Alemanha, Deus levantou João Calvino em Genebra, Ulrich Zwinglio em Zurique, nós temos John Knox na Escócia. A reforma protestante explodiu. A Bíblia foi traduzida e colocada na mão do povo. Ela foi contrabandeada para que os leigos pudessem ler e comparar e perceber que aquilo que estavam ensinando não era bíblico, não estava na Bíblia. Então, além da Bíblia na mão do povo, o evangelho que perdoava o pecado não era compra de indulgência. Você conseguiu o perdão do pecado, sabe como? Em Cristo. Somente pela fé. Dessas e muitas outras doutrinas começaram a ser espalhadas. E uma geração depois, resumiu todo o ensino da reforma protestante em 5 grandes slogans, 5 grandes lemas, que nós chamamos de
os 5 solas da Reforma Protestante. A palavra sola significa somente em latim. Os 5 solas que resume todo o ensino da igreja protestante, da época da Reforma, são os seguintes. Primeiro, sola escritura, ou seja, somente a Bíblia é que tem poder para ditar a igreja. Solos Christus, ou seja, somente Cristo é o cabeça da igreja e a fonte de salvação. Sola gratia, ou seja, somente a graça é a fonte de nós sermos salvos. Soli Deo glória, ou somente toda a glória é dada apenas a Deus, não ao homem, não à igreja, não a ninguém. E por último, sola fide, ou seja, somente a fé é suficiente para a salvação de qualquer pecador. Esse é o resumo de uma igreja protestante. Se alguma igreja protestante hoje, evangélica, não concorda com os 5 solas, essa igreja não é evangélica. Ela se desviou do protestantismo, porque esses 5 solas é a marca da igreja evangélica, é a marca da igreja protestante. E melhor do que isso, esses 5 solas é completamente bíblico e exaltam o evangelho. É o que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Esse texto que nós lemos, ele foi considerado na Reforma Protestante o coração da Bíblia Sagrada. Alguém chamou de acrópole da fé cristã. Outro reformador disse que esse texto que você leu, do 21 ao 28, ele é o texto mais importante que o apóstolo Paulo já escreveu. Ele resume toda a glória do evangelho de uma forma que nenhum outro texto da Bíblia consegue suprimir tão fortemente como Paulo coloca aqui. Isso é maravilhoso, porque, irmãos, lembrando todo o contexto, o apóstolo Paulo aqui está lidando com um problema. Que problema é? Todos nós somos pecadores. Você é um pecador, eu sou um pecador. Como é que um pecador pode ser justo diante de Deus? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Se Deus ele é justo, ele pode simplesmente perdoar o pecador? A resposta é não. Se ele é justo, o salário do pecado é a morte. Então como é que Deus justo pode perdoar um pecador? Como é que ele pode olhar para você e dizer, eu te perdoo, e ele mesmo não está cometendo um erro, sendo que ele é justo e precisa punir o pecador? É isso que Paulo está tratando. Depois que Paulo diz que o homem não tem justiça nenhuma em nós mesmos, porque nós somos pecadores, Paulo ele passa a tratar do evangelho. Só que Paulo trata do evangelho nesses 5 pontos que eu falei para os irmãos. Quer saber? Vamos olhar para o texto? Nós vamos falar rapidamente desses 5 pontos, é apenas um resumo. Mas Paulo trata do evangelho nesses 5 pontos. Primeiro, qual é a base do evangelho? Verso de número 21, o testemunho da lei e dos profetas. A base do evangelho é somente as escrituras. Qual é o fundamento do evangelho? Verso 22, pela fé em Jesus Cristo. O fundamento do evangelho é somente Cristo. Qual é a fonte do evangelho? Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A fonte do evangelho é somente a graça, sola gratia. Qual é o triunfo do evangelho, a glória do evangelho? Verso 27, onde está a vanglória? Onde está a jactância do homem? O homem não tem glória nenhuma. Quem é que tem glória? Deus. Se Deus faz toda a obra, somente a Deus seja dada toda a glória. E por fim, o instrumento do evangelho, verso de número 28, quando ele diz, o homem é justificado pela fé sem as obras, e nós encontramos aqui somente a fé como instrumento para o evangelho. Em outras palavras, o que Paulo coloca sobre o evangelho corresponde aos 5 pontos da Reforma Protestante. Você vê aqui que a base do evangelho, somente as escrituras. O fundamento, somente Cristo. A fonte, somente a graça. O triunfo, somente a Deus seja dada toda a glória. E o instrumento, somente a fé. É esse evangelho que a Bíblia coloca, que corresponde aos 5 solas da reforma, que exaltam realmente o fato de nós podermos ser salvos pela pessoa de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar rapidamente, depois de eu ter dado essa introdução histórica, rapidamente dentro desse texto. Vamos começar então? Por onde? Pelo começo, não é? Versículo de número 21. Então vamos ver aqui como é que o apóstolo Paulo coloca a base do evangelho. Diz assim, mas agora, ou seja, esse agora que ele está falando é, mas no tempo da graça, depois que Cristo veio, mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Parar aqui, porque tem uma palavra muito importante aqui, tá? Esse termo que o apóstolo Paulo utiliza, a justiça de Deus, ele corresponde a todo o evangelho.
Então é muito importante que os irmãos entendam o que é a justiça de Deus. Essa é a parte mais importante da mensagem, tá? Uma curiosidade, quando Martinho Lutero lia Romanos, ele disse que odiava essa expressão, a justiça de Deus. Não é a primeira vez que Paulo fala disso. Olha para Romanos capítulo 1, veja aí, Romanos capítulo 1, versículo de número 16, olha como é que Paulo menciona a primeira vez. Romanos 1, verso 16 fala o seguinte: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada. Nele o quê? No evangelho. O que o evangelho revela? A justiça de Deus. Aqui, Martinho Lutero disse que quando lia, odiava esse texto. Por que ele odiava esse texto? Porque ele entendia que não tem como a justiça de Deus ser uma boa notícia para nós. Não tem como. Se Deus ele é justo, como é que isso é uma boa notícia para você? Imagina, Lutero ele sofreu muito tentando ser justo diante de Deus. Ele lutava contra o próprio pecado, lia a Bíblia, orava, jejuava, tinha penitência, mas não adiantava. Quando ele pecava, ele estava na mira da justiça de Deus. Se ele conseguia passar da manhã até a tarde, bem, lendo a Bíblia, estudando, orando, jejuando, se de noite ele pecasse, pronto, e agora? Deus iria puni-lo por causa da sua justiça. Então ele não entendia como é que a justiça de Deus podia ser uma coisa boa. Claro, vamos ser sinceros, se Deus ele é justo, o que ele faz com o homem é condenar o homem. Ora, imagine, você está no culto, você imagina que você deixou um familiar em casa. Quando você sai do culto, você vai para casa, quando você chega perto da sua casa, você percebe que a porta da sua casa está arrombada, alguém invadiu sua casa. Você entra, a casa está toda bagunçada, você escuta um grito, quando você vai para a cozinha, o cara que invadiu a tua casa está com uma faca ameaçando um familiar teu. Quando ele te vê, ele toma um susto e ele fura o teu familiar, ele esfaqueia o teu familiar, ele tenta fugir pelo quintal, a população pega esse cara é levado para a delegacia. Quando ele chega lá, você testemunha o crime dele, ele confessa o crime dele, o delegado olha para ele e fala o seguinte: olha, você cometeu crimes graves, tudo aqui está contra você, mas eu amo bandido, eu amo criminoso, e como eu amo criminoso, você está livre. Esse delegado é justo? Ele pode fazer isso? Ele é justo fazendo isso? Por que Deus tem que fazer isso com a gente? Você acha que nós vamos entrar na sala do juízo, Deus olhar para você e diz: nem preciso confessar, quebrou todos os meus mandamentos, mentiu, desonrou pai e mãe, adulterou, cobiçou a mulher do próximo, ignorou as escrituras, pecou em todos os meus mandamentos, mas eu te amo, e porque eu te amo, tudo bem, pode entrar no céu. Hitler, ele já entrou na tua frente, ele está lá, pode entrar. Esse Deus, em nome do amor, pode ser injusto? Não. Se Deus ele ama baseado na justiça. 1 Coríntios 13, o amor não folga com a mentira, ele folga com a verdade. A justiça de Deus não pode contradizer o amor dele. Pelo contrário, o fato dele amar faz com que ele seja justo. Ora, como diz o Paul Washer, quando ele ilustra, se nós amamos criança, o que nós pensamos sobre pedofilia? Se você ama algo, você quer que a condenação caia naquilo que é contra aquilo que você ama. Então, quando Lutero entendia a justiça de Deus, ele dizia: como é que Deus vai me perdoar se eu sou um pecador? Se eu quebro os mandamentos, se eu quebro a lei, se eu tento ser bom, mas não consigo. Ele olhava para esse texto, ele odiava esse texto, até que ele disse que em 1519, 2 anos depois das 95 teses, ele compreendeu o contexto. E o contexto é, essa justiça de Deus aqui, não é a justiça de atributo de Deus, não é a justiça punitiva de Deus, mas é uma justiça que vem de Deus, que é dado por Deus, não é um atributo, é um presente, que Paulo deixa mais claro em outro texto. Vamos para Filipenses capítulo 3, verso 9, só para você entender. Filipenses capítulo 3, Paulo deixa isso muito mais claro, assim, claro para nós, mas não contradiz em nada do que ele escreveu. Filipenses capítulo 3, versículo 8, olha o que diz: na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Agora olha o verso 9: e eu seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei,
mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Deu para entender? Não é a justiça de Deus, a justiça atributo, é a justiça que é Deus quem dá. É uma justiça que ele olha para você e ele entrega para você. Imagina essa justiça como uma roupa. Paulo ele diz em Gálatas 3:29, se eu não me engano, que nós somos revestidos de Cristo. Imagina essa justiça como uma roupa. Deus olha para você, você está sujo, está imundo, você está sangrando, você está totalmente em pecado. Você não pode entrar na presença de Deus assim. Nem José pode entrar na presença de Faraó dessa forma. Então o que ele faz? Ele lhe dá uma roupa, ele lhe dá um vestimento, para que você possa se vestir e então poder entrar na presença de Deus. Essa é a justiça que Paulo está dizendo. Paulo está falando o seguinte: você quer entrar na presença de Deus com a tua justiça? Não vai conseguir, porque todos pecaram, todos nós somos pecadores. E então como é que você vai entrar agora na presença de Deus, se você é um pecador? Calma, agora se manifestou a justiça que é dada por Deus para você, sem a lei, sem as tuas obras, sem o teu mérito, sem o que tu fez, sem o teu passado, sem teus crimes. É uma justiça que é Deus quem está te dando, e você agora pode usar essa justiça e se colocar diante dele. Entendeu? Como é que você pode entrar diante de Deus? Não pelas tuas obras da lei, mas pela uma justiça que é de Deus, que é dada por ele. Aí vamos voltar para o texto, olha aí, verso de número 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. De quem é essa justiça? Aí Paulo interrompe. Por que Paulo interrompe? Paulo diz: tendo o testemunho da lei e dos profetas. Essa é a parte que nos cabe. Antes de Paulo dizer de quem é a justiça, Paulo fala o seguinte: não, peraí, isso que eu estou pregando, que eu estou ensinando, eu não estou inventando, eu não estou criando. Isso que eu estou dizendo tem o testemunho da lei e dos profetas. A ideia de lei e profeta aqui é o testemunho da Bíblia, do Velho Testamento. Quando eles queriam falar a Bíblia do Velho Testamento, ele fala sobre lei e profeta. Paulo está falando o seguinte: olha, eu não estou inventando nada. Tem como você ser salvo sem o teu pecado, pela justiça que é dada por Deus. E eu não estou inventando. Isso tem o testemunho da lei e dos profetas. Isso é profetizado no Velho Testamento. Eu não estou inventando, isso está na Bíblia. Isso é bíblico. Em outras palavras, Paulo está dizendo o quê? Que o ensino dele é baseado nas Escrituras. Somente nas Escrituras. Ele não está colocando o Novo Testamento contradizendo o Velho. Ele não está dizendo: eu sou apóstolo, posso falar uma coisa diferente dos profetas. Não. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu só posso dizer o que está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, eu não estava dizendo. Somente as Escrituras é suficiente. Se vocês não aceitam a minha autoridade de apóstolo, tudo bem. A lei e os profetas já falavam. Eu não estou inventando nada. Esse evangelho é bíblico. Esse evangelho é profetizado. Esse evangelho é apontado no Velho Testamento. Esse evangelho é revelado por Deus. Em outras palavras, somente as Escrituras é suficiente para embasar aquilo que eu estou dizendo para vocês. Aqui está o erro da Igreja Católica na época da Reforma Protestante. Enquanto os protestantes falavam o seguinte: olha, o nosso ensino precisa ser pautado somente na Bíblia. Os católicos não podiam dizer isso que Paulo disse. O catolicismo não poderia olhar para as indulgências e dizer: olha, a gente está vendendo perdão, mas nós temos o testemunho da lei e dos profetas. A Bíblia nos dá base para isso. Eles não poderiam dizer, porque não havia base bíblica para eles. É aqui onde as igrejas caem. É aqui, quando as igrejas não podem dizer o que Paulo está dizendo aqui, então você não tem a obrigação de ouvir o que aquela igreja ensina. Eu falo catolicismo pela época da Reforma, mas quantos hoje no púlpito podem pregar tendo o testemunho da lei dos profetas? Quantos evangelhos são pregados aí que tem base bíblica? Quantas teologias são ensinadas aí que eles podem dizer que o ensino deles está baseado na Bíblia? A resposta é: não está. Muito do que é pregado hoje em muitas igrejas não tem um testemunho das Escrituras. Ora, se o grande apóstolo Paulo precisou dizer que o que ele ensina está na Bíblia, quem sou eu para desconsiderar a Bíblia e dizer que eu posso ensinar sem base nela? Se não for somente as Escrituras, a igreja não tem poder de ensinar nada, porque somente as Escrituras é a base do Evangelho, daquilo que nós podemos dizer. É isso que Paulo entendeu, e ele deu um pé para trás quando ele falou tudo isso. Essa justiça vem de Deus, mas calma, ela está baseada na lei. O que a lei diz? Moisés havia profetizado que surgiria um novo profeta, semelhante a ele. Esse profeta era Cristo. Quem rejeitasse esse profeta
não fazia parte do povo de Deus. O que a lei dizia? A lei dizia que quando o homem pecasse, ele poderia levar uma ovelha, levar um cordeiro, levar um animal, para ele ser morto pelos pecados do homem. Em que sentido? Para apontar para um cordeiro que viria, para apontar para Cristo. O que os profetas diziam? Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Ou seja, tanto a lei quanto os profetas apontavam para o evangelho que Paulo prega. Nós temos que dizer o que Isaías 8:21 diz: se eles não falarem conforme a lei e os profetas, então não há luz da parte deles. Se não for de acordo com a Bíblia, esse evangelho que é pregado, então não deve ser aceito pela igreja. Se aquilo que dizem que é verdadeiro não tem amparo nas escrituras, então tem que ser rejeitado. Infelizmente não foi o que aconteceu com a igreja católica, porque junto com a Bíblia, eles colocavam a tradição em pé de igualdade e colocavam o magistrado da igreja também em pé de igualdade. Mas Paulo é muito claro, e a Bíblia é muito clara: não existe nenhuma autoridade como a autoridade das escrituras. Esse é o primeiro ponto que Paulo coloca. Mas ele avança, e aí nós vamos para o segundo ponto. Essa parte sendo mais importante, os outros pontos saem de uma forma muito mais lógica. Olha aí o verso de número 22. Ele volta o termo, né? A justiça de Deus, que é como? Pela fé em Jesus Cristo, para todos. Aqui é a primeira vez, nesse contexto, que Paulo apresenta a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: somente a Escritura é a base do Evangelho. Você recebe uma justiça que Deus pode lhe dar, para você se apresentar diante dele, não como pecador, mas como justo. Mas de quem é essa justiça que Deus lhe dá? Essa justiça é de Cristo. Somente de Cristo. Por que somente de Cristo? Paulo continua, olha aí. Que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Em outras palavras, você só tem uma justiça para vestir. Essa única justiça que você tem para vestir é de Cristo. Por quê? Porque todo mundo pecou. Todos pecaram. Não tem Maria, não tem santo, não tem padroeiro, não tem outros mediadores. Não existe outra justiça, não existe outro meio, outro caminho para você se aproximar de Deus, a não ser por meio de Cristo. Somente Cristo é o meio do homem se chegar até Deus. Por que somente Cristo? Paulo diz: porque todos pecaram. Esse é outro erro, infelizmente, que não só a igreja católica comete, mas muitas igrejas cometem também. Achar que a nossa salvação existe outro mediador entre nós e Deus. A Bíblia é clara, 1 Timóteo 2, versículo 5: não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo. Há um só caminho, e esse caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Quando o apóstolo Pedro, ele cura o homem na porta do templo, em Atos capítulo 3, e todo mundo começa a se aproximar dele, como se ele fosse um milagreiro. O que ele disse? Por que vocês estão olhando para mim? Quem sou eu? É no nome de Cristo que esse homem se levantou. Não é pelo meu poder. Eu pergunto, esses santos fazem milagre? Quem são eles? Não é Cristo quem cura? Não é isso que o próprio Pedro em vida, imagina depois de morto, né? Em vida falou. Somente Cristo é o único caminho pela qual o homem pode se aproximar de Deus. E isso é a parte importante do Evangelho. Olha, a justiça que nós precisamos para se colocar diante de Deus é uma justiça que tem que vir de alguém que não é como nós. Porque nós temos dois problemas aqui. Se Deus ele é justo, o que ele faz com o pecado? Ele tem que punir o pecado. Se Deus é justo, ele pune o pecado. Ele não pode só te perdoar e ignorar o que você fez. E aí vem a oração errada que nós fazemos do Pai Nosso. Você lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso está no céu, tal. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados. É assim que o texto coloca? Vamos ver o texto? Abra em Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 12, que é o versículo que fala isso. Versículo 12 fala o seguinte, olha: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. A ideia de Cristo aqui é o seguinte: não é que Deus perdoa as dívidas, Deus perdoa a gente, Deus perdoa o devedor.
Ele nos perdoa, Ele não perdoa a dívida. A dívida ela foi cravada aonde? Lá na cruz. Se Ele perdoa o pecado, Ele perdoa o pecador, não o pecado. O pecado ele é punido. Agora em quem que Ele é punido? Deu para entender? Deus não finge que você não pecou, você pecou. Olha, é o exemplo que eu costumo usar. Se você está devendo a Coelce, e a Coelce manda cortar a tua energia, e aí o que faz? Se outra pessoa vier, você não tem dinheiro, mas se outra pessoa vier e pagar, a energia volta, não volta? Esse é o nosso problema. Nós pecamos contra Deus, e nós não tínhamos como pagar nossa dívida, a não ser morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Então o que Deus fez? Cristo vem, para quê? Para nos perdoar? Não, Ele vem para pagar o nosso pecado. E se o salário do pecado é a morte, o que acontece com Cristo? Ele morre, foi obediente até a morte, morte de cruz. Você entendeu? Nós somos perdoados, mas Cristo ele é punido em nosso lugar. Ele toma a tua conta, Ele toma as nossas dores. Hoje nós cantamos que Deus nos abençoa, mas Ele foi maldito em nosso lugar. Como diz Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Se tornando maldito em nosso lugar. Hoje nós somos adotados por Deus. E Cristo, Deus meu, por quê me abandonaste? O ladrão da cruz é recebido de braços abertos pelo Pai. E Cristo, Ele é condenado debaixo do nosso pecado. Você entende? Então, o seu pecado, ele é perdoado em você, mas outro pagou a conta em teu lugar. Por isso que ninguém pode ser outro mediador, a não ser Cristo, porque todos pecaram. Como é que alguém que é um pecador vai conseguir morrer pelos seus pecados? Ele não pode, ele tem que morrer pelos seus próprios pecados. Mas Cristo, Ele é sem pecado, Ele é sem defeito, Ele não quebrou os mandamentos, nem quebrou a lei. Então por que Ele estava naquela cruz? Pilatos não viu pecado nele, os fariseus não conseguiram descobrir uma blasfêmia, tiveram que inventar. Os romanos simplesmente o pregaram lá, porque não viram culpa nele. Aonde estava a culpa de Cristo? Estava em você. Os seus pecados, os meus pecados, o nosso pecado, colocado em Cristo, faz com que Ele pague cada centavo que nós devíamos a Deus. Aquele abandono era porque nós não fomos abandonados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não fosse condenado, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Por que você não é condenado? Vai para Romanos 8,33, apenas escute. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou seja, quem vai nos condenar? Ninguém, porque foi Cristo que foi condenado em meu lugar. Cristo já está condenado. Não tem como eu ser condenado se Ele já pagou pelo meu pecado. Isso é suficiente? Não é suficiente. Por um lado, Ele paga os nossos pecados, e por outro lado, a justiça de Cristo é colocada em nós, é imputada em nós. Por quê? Porque a justificação, irmãos, ser declarado justo diante de Deus é mais do que perdão. O perdão é você chegar diante de alguém dizer, ok, eu te perdoo, pode ir. Não foi isso que Deus fez conosco. Deus não olhou para você e disse, eu te perdoo, vai-te embora. Ele olha para você e diz, você é justo pelo que Cristo fez, então entra. Não é isso que diz Salmo 24? Quem entrará no reino dos céus? Aquele que tem as mãos puras, aquele que tem o coração puro, aquele que não jura enganosamente. Eu pergunto para você, você tem um coração puro? Ou você já cometeu pecado em seu coração? Em seu coração você já cobiçou? Você já mentiu? Você já odiou alguém? Então seu coração não é puro. Você tem as mãos puras? Ou você já pecou praticando mal com as suas mãos? Já bateu em alguém? Já agrediu? Já roubou? Já furtou? Já pecou de outras formas com a sua mão? Então como é que você vai entrar nos céus? Não basta só o perdão. É como aquelas empresas que não adianta você ter, simplesmente nunca ter passado pela cadeia. Você precisa ter qualificação para entrar diante de Deus. Você não precisa ser uma folha em branco, você precisa ter obras, ter justiça para entrar diante dele. Aí é que está. O teu pecado, ele é colocado em Cristo. Mas para você entrar no reino dos céus, a justiça de Cristo é colocada em você. Deus, ele olha para você e não vê só alguém que foi perdoado. Ele olha para você e vê alguém justificado. Alguém que é justo, não pela própria justiça, mas pela justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Como é que Deus pode te rejeitar? Como é que Deus vai nos rejeitar?
se agora quando ele olha para nós, ele encontra quem? Ele vê Cristo. Mas eu pequei, sim, você pecou, mas Cristo pagou pelo teu pecado. Cristo morreu pelo teu lugar. Não importa o que você fez, Cristo, ele pagou aquela dívida, ele pagou aquela conta, e não só isso, você foi adotado na família. Ele é o Filho de Deus. Agora não apenas, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Unido com eles, nós também somos filhos de Deus, pela justiça dele. Entendeu? Somente Cristo pode fazer isso, porque todos pecaram. O seu pecado é colocado nele e a sua justiça é colocada em nós. Isso é o que Paulo coloca, é um fundamento. Que somente Cristo, só os Cristos, é o único que pode nos salvar. E aí Paulo ele caminha. Qual é a motivação disso? Aí ele vai para o versículo de número 24. Verso de número 24. Verso 24 ele continua dizendo. Então, somente a Escritura é a base de Paulo. Somente Cristo é o fundamento do Evangelho. Qual é a fonte do Evangelho? A fonte do Evangelho é somente a graça. É o que ele diz no versículo de número 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele dá toda a motivação do Evangelho. Por que Deus fez isso por nós? Nós que somos pecadores. Ora, ele não viu nada em nós. Essa palavra que Paulo utiliza aqui, gratuitamente pela sua graça, é uma redundância. Ele praticamente está colocando uma coisa óbvia e está fazendo uma redundância aqui. Todo mundo sabe o que significa graça, não é? O que significa graça? Favor e... Mas a gente já falou tanto de favor e merecido que a gente já perdeu a ideia. O que é um favor? Favor é uma coisa que você não é obrigado a fazer. O que é imerecido? É uma coisa que você não merece. Sabe o que é um favor imerecido? É aquele ladrão daquela história que esfaqueou um familiar, ser preso e ele pedir para você um favor, de poder levar um refrigerante para ele da cadeia. Você vai fazer isso? Primeiro, você é obrigado a fazer isso? Não é. Segundo, ele merece? Claro que não. Favor imerecido é Deus olhar para nós e ele não ser obrigado a nos salvar porque somos pecadores. E nós não merecemos ser salvos porque somos pecadores. Mas apesar de quem nós somos, Deus ele escolheu nos salvar. Não porque ele viu algo em você. Rapaz, o Felipe vai ser um pregador. Ele vai ser um crente de verdade. Meu Deus, ele vai passar tanta tribulação que o pessoal vai olhar para a cruz dele e vai ver que se não fosse a cruz de Cristo, esse cara não estava aguentando. Então eu vou salvar ele, porque ele vai ser maravilhoso. Não foi isso. Essa palavra que Paulo utiliza é a palavra que Jesus usou. Quando Jesus falou o seguinte, olha, vocês me acusam sem causa. A palavra no original ali é, vocês estão me acusando de graça. É a mesma palavra que Jesus está dizendo aqui. É como se Jesus falasse, olha, eu nunca dei uma razão para vocês me criticarem, para vocês me prenderem, para vocês me matarem. Eu nunca dei. Vocês estão fazendo isso gratuitamente porque eu nunca dei razão para isso. Aí Paulo coloca aqui e diz o seguinte, olha, vocês pecadores nunca deram uma razão para Deus salvar vocês. Nunca deram uma razão para Ele perdoar vocês. Mas Ele fez isso por graça, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira, porque Ele amou pecadores, é porque Ele amou vocês, que Ele resolveu salvar vocês. Isso é totalmente de graça, não houve uma razão, nem passado, nem presente, nem muito menos futuro. Ele fez isso só porque Ele amou você, de uma forma completamente gratuita, e isso é maravilhoso. Ele dá 3 imagens aqui, você pode perceber que no versículo 24 em diante, ele vai usar 3 imagens, que são um pouco complicadas, mas dá para entender muito fácil. Primeiro, redenção, não é isso? Porque Ele nos redimiu por Cristo. Segundo, propiciação, essa aqui é uma palavra mais feia, né? E terceiro, declaração. O que significa isso? Vamos entender por parte. Olha o que ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, ela foi tirada do comércio que existia na época. Como é que era o comércio? Geralmente havia, também no Velho Testamento, pessoas que eram escravizadas e elas poderiam ser compradas com o único objetivo de ser livre. Então, por exemplo, no Velho Testamento, existe um texto lá que fala o seguinte: olha, Israel, quando tu invadir uma terra, tu derrotar teu inimigo e trouxer prisioneiros, e aí um homem israelita, ele olha para uma moabita, que é uma escrava agora, e ele se apaixona por ela, ele pode comprar ela só para libertar ela e casar com ela. Entendeu? Ela é uma escrava.
ela adora outros deuses, ela não tem nada a ver com o Deus de Israel, ela foi pega pelo povo israelita, ela é uma escrava. Agora, você pode casar com ela? Pode, mas para casar, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar por ela, para libertar ela, só para casar com ela. Paulo está dizendo, vocês, a graça de Deus se manifesta, sabem o quê? Porque nós éramos esses escravos. Estávamos escravos de quem? Do pecado. Éramos escravos da injustiça, éramos escravos da nossa própria vontade, mas Jesus te amou de uma tal maneira que Ele quis te libertar. Agora tem um preço. Se Ele quer libertar um pecador, Ele vai ter que pagar pelo pecador. E se o salário do pecador é a morte, esse Cristo, para te libertar, Ele vai ter que dar a sua vida para poder salvar você. É isso que Paulo está dizendo. A graça dele Ele viu você na lama, na sarjeta, no pecado, mas Ele te amou de uma tal maneira que Ele te libertou. Para que Ele te libertou? Só para casar contigo, só para te salvar, só para te dar um céu, só para te dar um paraíso, só porque Ele amou de graça. A segunda imagem é de propiciação, versículo 25. Através de Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, através da fé no seu sangue. O que é a propiciação? A ideia de propiciação traz a imagem de um sacrifício para aplacar a ira de Deus, para Deus ser propício, ser misericordioso com o pecador. Deu para entender? Por causa do pecado do homem, o que sobra diante de Deus? A sua ira. Paulo diz que os homens em pecado são filhos da ira de Deus. Eles são filhos da ira, que a ira de Deus permanece sobre o homem, porque se ele morrer em inimizade contra Deus, a ira de Deus vai cair sobre ele. Para não cair a ira de Deus sobre o homem, sabe o que Deus fez? Ele deu o seu filho como uma propiciação para aplacar a ira de Deus. Como é que Cristo aplaca a ira de Deus? Pelo seu sangue, morrendo por nós. É a mesma imagem de Isaías capítulo 53, quando diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira de Deus, que era para vir sobre nós, o que Deus faz? Deus desvia a sua ira. Como? Por meio de Cristo. Mais uma vez, totalmente gratuito. Aquele cálice que Cristo não queria tomar, era o cálice da ira de Deus, preparado sem mistura, para os pecadores. Essa é a imagem. Cristo propiciou. Como Ele fez isso? Aplacando a ira de Deus, que era para vir sobre nós, caiu sobre Ele. Por quê? Por graça. Aí Ele dá a terceira palavra, demonstração. Primeira, redenção. Segunda, propiciação. Terceira, para demonstração. Continuando no verso 25. Para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. A ideia de Paulo é o seguinte, olha, Deus Ele fez isso de uma forma pública. Ele manifestou, Ele deixou claro. Ele fez o sacrifício de Cristo na frente de todo mundo. Por que Ele fez essa declaração de forma pública? Por que Ele fez isso de forma tão clara? Se quando Ele pediu Isaac para Abraão sacrificar, foi de uma forma tão escondida. Abraão chegou com os servos, ele disse, servos, fiquem aqui, eu vou sozinho levar Isaac. Foi tão escondido, mas por que quando foi o seu próprio filho não foi escondido? Foi uma demonstração pública de um sacrifício, na presença dos romanos, na presença dos judeus, na presença dos gentios. Por que Ele fez isso? Ele diz, para demonstrar a sua justiça pelos pecados passados. A questão é o seguinte, Deus é justo, ok. Como é que o pessoal do Velho Testamento foi salvo? Como é que ele foi salvo? Simplesmente porque mataram um touro, mataram um cordeiro, mataram uma ovelha? Quer dizer que uma ovelha é suficiente para salvar a alma de um homem? A resposta é claro que não. Mas no Velho Testamento, Deus não deu nenhum sacrifício. Você não vê nenhum sacrifício no Velho Testamento. Você vê tipos, você vê promessas, mas não há um sacrifício. Então a pergunta é, como é que Deus no Velho Testamento Ele é justo, perdoando Davi que foi um adúltero, perdoando aqueles homens que pecaram, perdoando Noé que infelizmente se embriagou, perdoando Moisés que perdeu a paciência e bateu na rocha e desobedeceu a Deus? Como é que Deus foi paciente com aquele povo e justo?
se nós não vemos nenhum sacrifício lá? A resposta é: Deus havia profetizado um sacrifício para o Novo Testamento. E esse Novo Testamento, o sacrifício veio como? Através de Cristo. E quando ele veio através de Cristo, Deus deixou claro que desde o Velho Testamento até o Novo e até o futuro, todos os pecados são perdoados como? Olha para o Monte do Calvário. Olha para aquele homem que foi morto publicamente. Olha para aquele homem que está lá pagando pelo pecado de todos aqueles pela qual ele representa. Ele fez de uma forma pública para demonstrar a sua justiça. Como é que Davi foi perdoado? Olha para a cruz. Como é que Moisés foi perdoado? Olha para a cruz. Não olha só para aquele sacrifício, ali eram sombras. A resposta está em Cristo. Então essa graça de Deus se revela na redenção, se revela na propiciação e se revela na demonstração pública do perdão dele por nós. E esse perdão foi tão público, irmãos, que por que nós vamos duvidar desse perdão? Você duvida do amor de Deus por você? Você duvida disso? Você acha que todo mundo na igreja pode ser crente, mas você não consegue? Você não consegue ser crente, mas você queria sentir esse amor, sentir esse evangelho, sentir essa graça. E você pensa: será que essa mensagem é para mim? Será que Deus me perdoa? Eu respondo para você: existe uma forma mais pública de Deus provar o seu amor por você do que Cristo morrendo diante de uma multidão pelos teus pecados. Ele provou esse amor por você na frente de uma multidão. Não foi na frente da Igreja Batista Betel, foi na frente de um povo grande, para mostrar que Ele te ama de uma forma incondicional. E Ele demonstrou isso de forma clara. Você pode dizer: eu quero ouvir uma voz do céu. Você não precisa, já foi feito de uma forma muito clara. Não precisa de uma voz no céu quando existe um sangue derramado na terra. Isso não é mais público possível, é impossível. A morte de Cristo, naquele momento, quando o sol se tornou em trevas, quando anjos e demônios olhavam para o mesmo lugar, no centro do mundo, a cruz de Cristo, que dividiu a época em antes e depois dele, é a maior prova pública do quanto Deus ama o seu povo e a sua igreja, e o quanto Deus ama você. Precisa de uma voz do céu? Não precisa. Olha para a cruz, de uma forma pública. Sabe por que isso é maravilhoso? Essa graça, porque ela acaba com o nosso orgulho. Ela tira a nossa glória. É isso que Paulo fala no verso 27, caminhando para o final. Então, somente Cristo, somente a graça. E agora, para onde vai? Olha o versículo número 27. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você é salvo. Você não é salvo? Por que você é salvo? Você não é salvo pelos seus méritos, pelas suas obras. Você não é salvo porque você é um grande homem, uma grande mulher, um grande marido, uma grande esposa. Você não é salvo por isso. Você é salvo somente pela graça de Deus, somente por Cristo, somente pelo que Ele revelou na palavra. Se você é salvo somente por isso, você não tem nada do que se gloriar. Você se gloria apenas na cruz de Cristo. Essa é a ideia do Paulo. Quem que merece a glória? Somente Deus. Não dá para você se gloriar porque você é crente e fulano de tal não é. Não dá para você se gloriar porque você está firme na igreja e outra pessoa não conseguiu ser tão firme quanto você. Não dá para você se gloriar do perdão quando na verdade o máximo que você fez nesse texto é o verso 23, porque todos pecaram. Se você é salvo porque Deus quis te salvar. Onde está a tua glória é excluída. Quem merece toda a glória? Somente Deus. É por isso que a justificação é maravilhosa. Sabe por que a justiça de Deus é maravilhosa? Porque você pode crescer na vida cristã, você pode se tornar um pregador, você pode se tornar um pastor, você pode se tornar o homem mais piedoso da igreja, mas quando você dobra o seu joelho, você vai precisar da justiça de outra pessoa, porque a sua nunca vai ser suficiente para ir diretamente até Deus, sem um mediador. O evangelho humilha você, porque você sempre vai precisar da justiça de outro, nunca da sua própria justiça. Você sempre precisará da justiça de alguém. É assim que Abraão deu glória a Deus. Olha aí, Romanos capítulo 4, olha como é que Paulo ilustra isso na vida de Abraão. Romanos capítulo 4, verso de número 19. E não enfraquecendo na fé, aqui Abraão, ele não considerou o seu próprio corpo
praticamente morto, quando ele já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Como é que a fé dele deu glória a Deus? Foi o seguinte: Deus prometeu a ele que ele ia ter um filho. Aí ele olha para ele e pensa: ter um filho? Eu tenho 100 anos, como é que eu vou ter um filho? E o problema não é esse, o filho vai ser de Sara. O ventre de Sara já está morto. Então, quando eu olho para mim, quando eu olho para ela, não tem como essa promessa se cumprir. Mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. E se Ele fizer, não foi por causa do meu corpo morto, não foi por causa do corpo morto de Sara, foi porque Ele tem poder para você. Então toda a glória seja dada a quem? A Ele. Isso é uma imagem da nossa salvação. Olha como é que Paulo continua. Romanos 4, verso de número 23. Romanos 4, 23. Ora, isso foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. Paulo está dizendo: olha, essa imagem dele é a nossa imagem. Qual é a sua imagem? A imagem é o seguinte: eu prometo vida eterna para você, que eu te prometo que você será considerado justo. Quando você estiver diante de Deus, ele vai olhar para você e vai dizer que você é justo. Aí você olha para você: como é que eu posso ser chamado de justo se eu sou um pecador, se eu quebrei os mandamentos, se eu sou um malfeitor? Como é que isso é possível? Em mim não tem como eu ser justo. Mas se Deus está falando que eu vou ser chamado de justo só pelo que Cristo fez, então eu creio nisso. E a glória vai ser dada a quem? A Deus. Por quê? Porque você creu, apesar do seu pecado, que Ele te ama e que você vai ser considerado justo e perdoado por causa de Cristo. Isso é o maior ato de fé que existe. É tão maior esse ato de fé, de olhar para si, saber que é um pecador, mas olhar para Deus e saber que é justo ao mesmo tempo. Como é que eu sou um pecador e justo ao mesmo tempo? É o que Lutero disse: nós somos pecadores, falhamos, mas nós somos justos pelo que Cristo fez. Esse ato de fé é tão grande que é Ele que traz início à conversão. A conversão é quando o homem se arrepende do pecado e crê que apesar do pecado, ele é perdoado através de Cristo. Somente assim Deus ele recebe toda a glória. Quando o homem tenta glorificar a Deus, dizendo que pelas suas obras ele é salvo, não dá para ele glorificar a Deus. A teologia arminiana, ela erra nisso. Deus não tem como receber toda a glória se o homem coopera de alguma forma em seus atos. O catolicismo romano erra nisso, quando ele diz que você tem que ser salvo pela fé e pelas obras. A obra cooperando com a fé, não tem como. Quando você coloca alguma coisa para você fazer, para que Deus te receba, isso já não glorifica a Deus, porque parte do serviço é seu. Mas biblicamente falando, todo o serviço é dele. Como é que Paulo conclui então? E nós concluímos também, versículo de número 28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E aqui Paulo termina com o último: sola fide, somente a fé. Como é que o homem é perdoado então? Não pelas suas obras. Você é perdoado somente pela fé, como um instrumento da sua salvação. Cristo é aquele que pagou pelos teus pecados, mas você tem acesso a isso pela fé. A fé é a mão que recebe o perdão de Deus. A fé não é a causa da sua salvação. A fé não é o mérito da sua salvação. A fé é só um instrumento, é só um meio. É igual, por exemplo, quando eu tomo água nesse copo. Olha, o instrumento que eu uso para beber água é o copo, mas o que mata a sede é a água. A fé é só um instrumento. Quem mata a sede da alma do homem é Cristo. É Cristo que te salva, não é tua fé. A tua fé é só um meio, é só um instrumento, é só uma maneira de abraçar, de receber. Mas é Jesus que te salva. É a veste dele, é a justiça dele. É Ele que morreu pelo teu pecado. Não é o tamanho da tua fé, não. Tua fé pode ser grande, mas pode ser pequena. Mas se a tua fé fraca segura um Cristo forte, você vai chegar lá. Se você está na tempestade da vida e o seu barco está balançando, e a sua mão fraca segura no mastro, que é o barco, você vai chegar lá. Cristo vai te levar até lá, porque é um Cristo forte que sustenta até mesmo a fé fraca. A fé é só um instrumento. Se não consegue beber um copo d'água, toma uma gota. Água é água.
essa água, que é Cristo, a gota dele é suficiente para salvar o maior pecador. E é aí sim que Paulo termina. Concluímos, pois, que o homem é salvo. Como? Somente pela fé. Somente pela fé. Se você vê essa noite, você quer ser cristão, você quer aceitar Jesus, e você pensa, não posso ir agora. Você não pode vir agora, sabe por quê? Você imagina, para mim ser crente dessa forma eu não vou conseguir. Primeiro eu tenho que abandonar meu pecado. Primeiro eu tenho que fazer aquilo. Primeiro eu tenho que fazer isso. Ei, não é dessa forma. Venha somente pela fé em Cristo. Você não vai conseguir largar seu pecado sozinho, não. Você não vai conseguir largar sua vida sozinho, não. Vem hoje pela fé. Vem só pela fé, só confiando, ok. Se ele diz que é só pela fé, eu vou. Se é só pela fé, vem. Que quando você vir esse Cristo que vai te dar vida, com vida nova que você vai ter em Cristo, aí você vai conseguir largar o pecado. Aí você vai conseguir vencer o pecado. Quando Cristo te der vida, enquanto você não vir somente pela fé, você não vai conseguir largar. Sempre há uma coisa para largar, meu irmão. Mas venha pela fé. E graças a Deus, essa é a boa notícia do Evangelho. Imagina aí, Jolene, se para tu ser salvo, tu tem que ir de joelho de Sobral até Canidé. Deus me livre e guarde. Imagina se para ser salvo tem que subir ali ao Morro da Mãe Rainha de joelho, aquela escada. Deus me livre. Meu amigo, você não precisa nem sair da igreja hoje. Só tenha fé, você é salvo aqui agora. Só pela fé. Somente a fé, sem as obras da lei. As obras da lei são importantes? São, claro. Mas quando você está unido a Cristo, aí Ele vai te ajudar a cumprir as obras da lei. Por enquanto, se agarre nele pela fé e você vai ser salvo. Amém? Concluímos, pois, com isso de uma forma muito clara. Creia, irmãos, somente na Escritura como sua base doutrinária. Somente em Cristo como fundamento do Evangelho. Somente na graça como a fonte da nossa salvação. Somente dê glória a Deus, porque Ele é digno de ser glorificado por toda essa obra que Ele faz. E crer nisso tudo somente pela fé. E isso é muito mais do que a história da Reforma Protestante. Isso é a história da redenção. Amém?